Boa noite a todos. Agora eu vou dar um choque em vocês, já vou pedir desculpas, porque eu trouxe aqui um local de feminicídio e eu vou entrar assim com vocês em realidades, né? Eu atuo ainda hoje, eu tenho 32 anos dentro da perícia criminal. Já fui diretora por 2 ocasiões do Departamento de Criminalística no Rio Grande do Sul, e até 2012 a 2014 eu fui corregedora-geral do IGP. E agora eu sou de novo atendimento, muda governo, né? A gente volta e atendimento de locais de crime. E com o trabalho que a ONU Mulheres convidou para participar de um GT, para elaborar as diretrizes nacionais do feminicídio, eu tenho aplicado isso nos locais onde eu atendo de mortes violentas de mulheres. Então, hoje, eu queria que vocês conseguissem entrar junto comigo, como se vocês hoje fossem um pouquinho peritos. Quero que vocês entrem nessa realidade e pensem um pouco como peritos. O que é um perito, né? O perito, a diferença de um perito para um leigo. O leigo chega, olha um local de homicídio e diz assim, olha, é um homicídio, 10 tiros. O perito olha, analisa, são 10 perfurações, mas são 3 entradas, 4 saídas, então não são 10 tiros, são 6. Né? A diferença do perito para um leigo é que o perito ele tem que estudar, analisar, para dizer uma coisa que tem uma ciência, uma explicação, né, para aquela situação. Então, essa diferença, né, sempre do leigo e do perito. Porque essa situação a gente enfrenta no dia a dia, nos locais de crime. Todo mundo, né, chega ali e dá um palpite. E no feminicídio, como a doutora Alice estava falando, eu me lembrei, nós temos a mesma frase do Brecht, que eu adoro, né, que nós só conseguimos mudar a realidade, né, olhar com a realidade com objetividade, assim que a gente pode mudar. Falando do feminismo, é porque o machismo é o domínio do homem sobre a mulher. O feminismo é o domínio da mulher sobre o homem. O feminismo é a igualdade. Então, eu já ouvi mulheres dizendo assim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Ora, pode ser os dois. E melhor ainda se for um homem ser feminista, porque é o homem que nós queremos. Nós queremos para as nossas filhas, né? Nós queremos para um futuro, para mudar essa realidade que nós vivemos de violência. É a igualdade, porque a igualdade ela transforma, né? Em todos os sentidos. Então, esse trabalho, Diretrizes Nacionais, vocês podem achar no site da ONU, né? Ele ficou pronto em maio deste ano, e ele tem aqui capítulos específicos, e a parte teórica é maravilhosa, é do Alto Comissariado da ONU, não tem essa literatura no Brasil em abundância, e isso é uma literatura que vale para a educação dos nossos filhos. Tá? Vocês podem achar, eu até tenho aqui, é o www.onumulheres.org.br, Diretrizes Nacionais de Feminicídio. Então, a violência contra as mulheres, então, é uma das mais... Oi? É www.onumulheres, deixa eu ver aqui na página, .org.br. E interessante também o trabalho da ONU de 2014, também está muito completo. Só que a gente teve que mudar porque lá Ministério Público e Polícia é tudo uma coisa só, e a gente teve que separar tudo, né, e reorganizar. Então, assim, como a doutora já falou, gênero, né, que é uma construção cultural, política e social, que é a primeira forma de organizar os poderes, porque dá mais poder para o homem na sociedade patriarcal, e a mulher, quando ela não segue os papéis da sociedade machista, ela é castigada. E na nossa sociedade ela é castigada com violência. Aliás, nós já nascemos culpados, porque nós comemos a maçã, nós causamos uma lesão corporal grave no Adão, porque nós foi tirado 2 costelas para fazer a mulher. Então, aí já é a desconstrução da mulher, que ela é menos que o homem, né? Isso desde Platão, Platão machista.
Nossa, depois que fui me dar conta, gente, machista. A mulher, ela é valorizada pela maternidade, pelos filhos. E a mulher tem ela nasce para servir. Servir os pais, os irmãos, né, o marido, enfim. E ela perde tempo para desenvolver todas as suas potencialidades. O homem não, o homem tem mais tempo. Né? Ele não precisa chegar em casa e fazer nada. Quando muito, coloca o lixo na rua. Eu brinco com a plateia mais jovem, né? Quem é que coloca o lixo na rua? Né? Só quando a mulher não está em casa. Né? Então, essa é a nossa sociedade. Essa cultura, ela tem... para entender perspectiva de gênero na perícia, para trabalhar com feminicídio, a gente tem que entender o que é gênero. Né? E... porque na lei, quando passou na Câmara do Feminicídio, falava na condição de gênero feminino. E, infelizmente, no Senado, mudaram a condição da mulher. Gente, condição da mulher é biológico. Condição da mulher é ter sexo feminino, né? A genitália, como a doutora explicou, mas gênero, desde que mundo é mundo, há homens que têm o gênero feminino. Tem mulheres que têm o gênero masculino, e já muito foi constatado que não é doença. Não são malucos. Tem a alma feminina num corpo masculino. Eu explico lá em casa, desde para os meus filhos, que é isso. Né? Então, o respeito à pessoa humana. A gente está querendo uma sociedade de uma família... modelo hétero, né? Homem e mulher, gente. A família hoje são laços de afetividade. É o convívio, é o amor entre as pessoas, é o cuidado, a preocupação profunda. Isso é família. Né? Então, a gente está muito longe. Eu fico me perguntando se nós estamos evoluindo ou se nós estamos ficando mais hipócritas e nos cuidando para falar o que é politicamente correto para não passar vexame em determinadas ocasiões. Isso eu me pergunto muito, porque eu fico trabalhando lá na ponta do sistema, aonde a gente vê o que as pessoas comentam nos locais de morte violenta de mulher, né? E eu tenho que ficar quieta, né, senão eu vou brigar em todos os locais. Mas eu estou aqui me perdendo aqui, porque eu estou enrolando aqui. Aqui, tá. Então, aqui, eu vou passar aqui a investigação criminal com perspectiva de gênero nas mortes violentas de mulher. Infelizmente, no nosso país, a Delegacia da Mulher ela não investiga o feminicídio. Ela faz as ocorrências, encaminha para medidas protetivas, mas quem investiga é a Delegacia de Homicídio, que são equipes que investigam milhares de homicídios. E a Delegacia da Mulher tem todos os dados, já atendeu aquela mulher, fez a medida protetiva, sabe da história e teria mais condições para, se tivesse, né, uma delegacia com pessoas, né, com gente para trabalhar, com viatura, com toda a estrutura, eu acho que nós sairíamos ganhando muito no nosso país com essa atribuição para a Delegacia da Mulher. Valorizar a Delegacia da Mulher, porque é uma porta de entrada que não atrapalha a outra delegacia, porque as mulheres vão lá na Delegacia da Mulher reclamar, elas vão atender, mas o que interessa para a prova chegar lá no judiciário, uma prova bem feita com perspectiva de gênero, é muito difícil mesmo. Aqui, o local do crime, ele, né, tem o isolamento, depois eu vou mostrar para vocês os 3 tipos de local, o imediato relacionado, para vocês entenderem hoje. E isso aqui, toda a investigação tem que comprovar os 3 componentes, fático, jurídico e probatório, mas a vítima, quando é socorrida, também nós temos que evoluir para fazer o local de crime. Num caso de estupro, no Rio Grande do Sul, e aí eu trago a minha realidade, mas eu sei que não é muito diferente no resto do país, normalmente é chamado um papiloscopista para fazer um atendimento de local quando a vítima foi socorrida. O que isso quer dizer? Que vestígios como sêmen, lençóis sujos com sêmen, marcas de solado,
de calçados, marcas de pegada, pelos, cabelos que a gente poderia identificar o agressor, não é feito porque a vítima foi socorrida, é um estupro, como se fosse um crime menor contra a mulher. E eu sonho, não vou estar viva, mas eu sonho que, num futuro, os locais onde o homem quebrou tudo dentro de casa, botou fogo, destruiu os documentos, a certidão de nascimento, as aportes que a mulher usava para trabalhar, destruiu tudo dentro de casa, com as crianças assistindo, esse local não é tirado nenhuma fotografia. Para chegar lá na doutora, lá na juíza, no processo, no delegado, encaminhar um relatório para ela ter certeza do que é capaz de fazer aquele homem que foi criado numa sociedade patriarcal, né? Eu acho isso importante, porque não é feito local. Mas o que custa um policial civil, um policial militar, hoje tem um celular, tirar uma foto e encaminhar, fazer um relatório. Então, é isso que está precisando hoje, é empatia e a gente aprofundar e a preocupação em realizar um atendimento de local, mas que dê resultado, né? Que não fique depois na contradição na palavra, mas que aquele homem que senta lá e chora na audiência, mostrar o que ele é capaz da violência psicológica, da violência patrimonial com a família. Estou voltando aqui. Determinação dos danos ocasionados com o crime e proteção da vítima sobrevivente, vítimas indiretas e testemunhas, a utilização de técnicas de investigação psicossocial, muito importante, porque hoje em dia as mulheres elas vão nos postos de saúde com depressão e lhes são receitados ansiolíticos, porque o médico não fala muito com a paciente. Vocês sabem como é que funciona o posto de saúde. E, na realidade, foi feito um estudo lá no Rio Grande do Sul e a maioria sofre de violência doméstica. E elas vão para casa com os antidepressivos, com os ansiolíticos e se tornam vítimas mais passivas da violência doméstica. Então, por isso que é difícil sair desse ciclo de violência, né? Então, o que falta? O que isso tem a ver na investigação? Gente, procurar essa investigação psicossocial. Aquela vítima, ela ia num posto de saúde procurar o atendimento. O que aquela mulher tinha? Ela tinha problemas de saúde, diabetes, ela engordou, ela estava com depressão, gente. Isso transtorna a vida de qualquer ser humano. Então, isso são provas materiais que podem ser levadas nos autos de um processo. Porque tem os parentes da vítima que ajudam, às vezes, a criatura, né, do sexo masculino, que vão dizer, não, ele é um homem maravilhoso. Mas a gente consegue essas provas, assim, é procurar. Por isso, uma DEAN tem mais sensibilidade para enxergar isso e fazer protocolos que realmente vão ter sucesso numa investigação. Porque isso aqui... Olha, raramente, eu não vejo isso. E outra coisa que eu acho interessante, quando a delegacia pede um laudo que seja numa morte, uma necrópsia, tem que vir do posto médico legal, do departamento médico legal daquele estado, sem precisar a delegada pedir o delegado, todos os autos de lesões que aquela mulher já teve, independente se é o mesmo agressor ou não. Por quê? Porque ela mostra a vulnerabilidade. Se fizer uma pesquisa psicossocial dessa mulher, ela foi criada num entorno de violência, ela se relaciona com pessoas que vão cometer violência, subjugadas, e ali vai ter mais de um auto de lesão, provavelmente do mesmo agressor, que comprova uma violência continuada. Então, isso é fácil de fazer, são protocolos, né, que racionalizam o trabalho. Pedir um exame de lesões daquela mulher, da DEAN, vem todas as lesões que ela participou ali, tem uma ideia do histórico
daquela vítima. Local de crime. Bom, um local de crime tem ali um corpo, manchas de sangue por deposição, outra mancha de sangue, uma faca, tem ali marcas de solado, ali no banheiro também tem uma mão ali na porta, né? Esse local onde tem esses vestígios materiais relacionados com esse crime, porque aqui vocês não têm dúvida que ali aconteceu um crime ali, né? Tem um corpo ali, tem sangue, aconteceu. Ali é um local imediato. Ele é rico em vestígios materiais. O que são vestígios materiais? Isso eu brinco que a gente tinha que tirar do Código de Processo Penal a palavra corpo de delito. Porque lá, na ponta do sistema, a minha impressão é que parece que o pessoal entende que corpo de delito é o corpo da vítima. Gente, eles passam aquela fita em volta do corpo. E a gente sai procurando até a outra esquina cartuchos, né, projetis no chão, e só o corpo ali está isolado. Gente, pelo amor de Deus. O corpo é mais um dos vestígios materiais relacionados ao crime. Se não tem corpo, também tem vestígios. O corpo é mais um. Aliás, o corpo nem me preocupa muito, porque ele vai lá para o DNL e ele vai ser necropsiado. Eu preciso saber da posição, eu preciso saber dos estojos, quando é uma pistola, lá o pessoal, que policiais que usam pistola, para que lado ejeta o cartucho percutido? Para o lado direito, né? Então, se ninguém mexeu, ninguém passou ali e chutou um estojo, eu tenho a posição do atirador. Então, né, posso ouvir, tem a posição do atirador. Então, ninguém ouviu para que lado ejeta o cartucho na pistola, para a direita. Tá. Então, imagina, tu vai num local, o pessoal sai pisoteando tudo, chuta estojo, chuta projetil, o perito fica que nem louco, assim, né? Olhando, cada estojo fica, não, será que foi aqui a posição do atirador? Não, mas não fecha, imagina. Então, gente, isso acontece nos locais. Então, assim, ó, esse local imediato. O local imediato é no entorno, que também pode ter vestígios materiais. Aqui ele entrou ou pela frente, pode ter pulado do muro, enfim. Como é que isola esse local? A rua toda fecha, não só na frente da casa, porque a criatura saiu, pode ter respingos de sangue, ele pode ter jogado algum material. Então, isola a rua. Aqui. E o local relacionado é um local, geograficamente, não tem nada a ver com esses dois aqui, mas pode estar relacionado com o crime. Então, o local... Ai, meu Deus, eu estou me complicando aqui. Tá. O que pode ser um local relacionado? Ele pode ter pego um desses carros aqui na garagem, colocado o corpo dentro e levado para um outro bairro. Aqui não vai ficar o corpo, mas igual é o local imediato aonde ocorreu o crime, certo? E lá o local relacionado vai ser a desova daquele corpo. Então, quando chega num local, é importante saber fazer a leitura, se é um local imediato, se é um local imediato, se é um local relacionado. Se é um local relacionado, pela minha experiência, é o máximo que a gente vai conseguir, porque hoje em dia eles largam o corpo da vítima, eles botam gasolina, eles queimam, eles só deixam o lacre do galão. Eles levam o galão para não ter a impressão digital, e a gente, no local relacionado, consegue identificar a vítima, porque pelo DNA, ou tem um pedacinho do dedo assim, para fazer uma perícia, né, papiloscópica, para identificar. Mas é isso, o local rico é o local imediato. Então, quando chega lá e tem uma mulher, uma desova, quem chegou no local, o policial civil, o policial militar, tem que avisar, é um local relacionado, porque aí tem filmadora perto do local, enfim, algum que tenha visto passar o veículo e tal, para
fazer a busca do local imediato, porque ali está rico em vestígios para identificar os agressores. Então, tá. As evidências de razões de gênero na cena do crime. Uma das evidências é a violência simbólica. Quando eu descobri isso na ONU, eu fiquei várias noites assim pensando, não conseguia dormir, me cobrando de tantos casos que eu atendi e eu não enxergava violência simbólica, porque aquilo que nós não estamos sensibilizados a entender, a gente não consegue ver. A gente tem que estar sensibilizado, capacitado. Alguém tem que nos assim, elevar o nosso padrão de consciência para poder entender. A violência simbólica, quando o perito vai num local e tem assim, a cadeira está tombada, está com manchas de sangue, ali está a cortina rasgada, a gente dizia assim, os sinais de luta, né? No local havia presença de sinais de luta. Ponto. Gente, violência simbólica é quando o agressor ele destrói objetos de significado afetivo para a vítima. Então, fotografias ou material de estudo. Tem locais em que botou fogo nos livros que ela estudava, fazia faculdade, não queria que ela estudasse, que saísse de casa. Na máquina de costura, nos apetrechos que ela utilizava no salão de beleza, aquela cabeleireira. Crueldade com animal de estimação. Isso tudo é a presença da violência simbólica, que está relacionado aos crimes de razão de gênero, que é os crimes de ódio, de desprezo contra a mulher, de discriminação contra a mulher. A ausência de luta corporal ou de lesões de defesa, porque ela não esperava que aquela pessoa fosse agredi-la. Então, a gente procura sinais de defesa nos ombros, né, nos membros superiores, embaixo da unha, que é chamada região subinguial, que pode ter a pele do agressor, então a gente coleta ali para fazer a pesquisa, aí tem o suspeito, o DNA vai dar positivo ou não. E cicatrizes antigas que indicam a violência continuada. Isso aqui tanto no local quanto na necrópsia. Por quê? Se eu vou num local e tem uma vítima e tem um hematoma de cor esverdeada, aquele hematoma é mais antigo, ele deve ter uma semana. Então, ela sofreu uma violência anterior. Eu tenho que descrever isso no laudo. Se ela tem uma cicatriz, coloco a cicatriz antiga. Né? E assim, na presença de sugilações, o que são sugilações? Né? Que ela tem aquele vermelhidão no pescoço que dá a intenção do agressor ao agredir aquela mulher, se era um estupro, né? Tudo tem que ser assim escaneado o corpo da vítima, porque senão o que acontece hoje no Brasil, vou contar só para vocês, se vocês estão filmando depois vocês cortam essa parte, é que a gente acaba os departamentos médicos legais virando certidão de óbito. Porque se eu vou atender um local e levou um tiro, e a necrópsia diz que o trajeto, entrada e saída, e não descreveu nenhuma lesão, para mim é uma certidão de óbito, não é uma necrópsia. A necrópsia tem que escanear o corpo da vítima. Olha só, eu falo com as mãos, né? A minha filha diz que eu falo com as mãos. Meu Deus do céu, preciso de um... Aqui. Rituais de privação de liberdade no local, ela falou das correntes, né? A tortura física e violência sexual, presença de ultrajes posteriores à morte da vítima, porque a mulher, gente, ela é agredida na sua feminilidade. E também a gente tem que atentar para os suicídios, para ver se é suicídio mesmo. Porque, então, outro segredo que eu vou contar para vocês da perícia, a mulher ela preserva o rosto e preserva os seios.
É muito difícil, eu tenho que estar psicologicamente muito mal, comprovadamente, para dar um tiro no seio ou um tiro no rosto. A mulher, ela é inconsciente, é atávico preservar o rosto e preservar os seios. O homem não. O homem não está nem aí como é que ele vai ficar para o velório. Ele dá um tiro na boca, não está nem aí. A mulher, não. Então, no suicídio, houve um caso de uma professora... Não, brincadeira. Não, mas é verdade, o homem não se preocupa com isso. Houve um caso de uma professora, ela levou um tiro no seio, né? E o marido socorreu, levou para o hospital. Chegando no hospital, o enfermeiro entregou as vestes da esposa para quem? Para o marido. E quando se deram conta, né, na investigação, que ela sofria de violência doméstica, só que ela nunca tinha, por vergonha, que era professora, uma cidade interior, denunciado o marido. E foram atrás das vestes, porque a única prova para tirar a dúvida se foi um suicídio seria a blusa que ela estava vestindo, para ver a distância do disparo, né? Se havia rasgões, depois eu vou mostrar o local para vocês de um feminicídio punk aqui, a roupa, se tinha um rasgão, se houve um puxão, se houve luta, não tinha. E o que ele fez com as vestes? Queimou. Ele não queria, diz ele que não queria ficar com aquela lembrança ruim. Então, assim, do tempo de que ele levou para o hospital aquela vítima, né, num dia lá que aconteceu o crime, quanto tempo levaria para chegar no hospital? Será que alguém ouviu o estampido? E o danado talvez teve tanta sorte que ninguém ouviu. Mas se alguém ouviu o estampido, a que horas? Quanto tempo ele demorou para chegar no hospital? Será que ele não deixou ela ficar com bastante hemorragia para chegar no hospital? Ela chegou e deu entrada já. Morreu na maca, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os casos de suicídio também, né? Pseudo-suicídios. E convênios com hospitais. Fazer o judiciário, a polícia civil, entrar em contato com os hospitais das suas regiões e, assim, morte violenta ou tentativa não entrega vestes para familiares, nem para a mãe, não entrega. Entrega para a autoridade policial, porque quando chega no hospital eles lavam o corpo da vítima. Não tem mais fazer pesquisa de chumbo, de bário, de antimônio, não adianta. Então, mas a veste podia nos dar uma resposta. E aqui, e nenhuma evidência, né, deve ser utilizada de modo a reproduzir preconceitos de gênero ou para o julgamento moral da vítima e da violência que sofreu. Isso é o dia a dia, né? Esses dias atendi um caso, era um transexual, foi morto pelo companheiro. A família na rua chorando, tratando ela pelo nome, as fotografias, ela mulher, tinha prótese, seios, tinha a genitália masculina, mas uma transexual. Mas, gente, impressionante assim, como a nossa sociedade ainda tem que melhorar, porque a gente fazendo o local e vinha um no ouvido e dizia: ele é isso, ele é aquilo. Sabe, gente, pelo amor de Deus, é um ser humano. E, infelizmente, não foi um feminicídio, né? Porque a lei penal, a interpretação é fechada, não dá para colocar aí condição de mulher. Mas, uma questão... mas, gente, 95? Mas se tivesse passado ali a condição de gênero feminino, acho que a gente ia dar um salto mais rápido, né? Bom, e então os feminicídios, importante, os tipos de local, se ele é aberto, se ele é fechado, se ele é perto da vítima, localizar contas de água ou de luz para saber se ali era a casa da vítima ou da casa do agressor, vestígios de violência simbólica, que agora vocês já sabem, né, o que é, se a presença ou ausência de luta corporal, os instrumentos e objetos utilizados, que geralmente a tesoura é faca, é garfo, enxada, coisas que estão ali dentro da casa, né? Os ferimentos e mutilações, geralmente a gente chama um overkill, que é um excesso. Ele não precisava matar com 1 ou 2 tiros, ele descarrega a arma.
ele sufoca, ele esgana, ele utiliza a faca, são vários instrumentos. Então, é um ódio, um crime de ódio. Por isso, a partir de hoje, não falem mais em crime passional, é crime por razão de gênero. Porque o homem ele se sente vingado quando ele mata uma mulher que fugiu do padrão de comportamento. Porque ele está vingando a sociedade machista. Tanto é que eles matam ela no trabalho. Quantos casos lá no Rio Grande do Sul matou dentro da lavanderia, dentro do supermercado, dentro da Urgetral, onde ela era recepcionista, na frente de todo mundo. Não esconde testemunhas. E sai se sentindo bem, se sentindo vingado. E vingando a sociedade machista, porque essa criação, né, que vai incutindo, né, que a mulher é de domínio do homem. Né? E já falei ali das cicatrizes e lesões antigas, vestígios, fantasias sexuais. Isso é interessante porque o homem, às vezes, ele quer subjugar, torturar a mulher, ele não mantém relações sexuais, mas ele ejacula, desculpe os termos, mas eu sou perita de local e eu falar com vocês, não vão perder essa oportunidade. Mas ele ejacula sobre o corpo as vestes da mulher, depois de morta. Então, é importante a polícia, o isolamento do local, que as vestes, né? Então, entre as tramas do tecido ali, pode ter material para DNA. E a gestação aparente, lesões no ventre, importante também a gente olhar, lesões de defesa, ferimentos em áreas de significação sexual. Autópsia, então, verificar os ferimentos, os instrumentos, se houve lesões de dor prolongada, se mutilações antes ou depois da morte, se ela é gestante ou fez um aborto recente, os exames toxicológicos para ver se ela tinha condições de se defender ou se ela foi dado alguma droga, alguma coisa para ela antes, né? Aqui a violência física por abuso sexual, isso aqui no pescoço, ela sofreu asfixia. Esses pequenos pontinhos são chamados petequias, que estoura o vaso por falta de oxigênio e ela... Esse foi um caso, né? Aqui é uma mordedura humana que chega e diz assim, não me mordeu, isso foi um cachorro, não. A mordedura humana é bem redondinha, assim, ó. Uma fratura, um murro, né, que é o punho fechado, um murro com fratura óssea. Aqui, ó, um pedacinho do osso aqui. E aqui, gente, agora é um feminicídio. Vocês notem o telhado ali, tem um pequeno declive em relação à rua, é mais baixo que a via pública. E é possível alguém pular aqui no muro e subir o telhado. Tá? Ela foi encontrada assim, quando nós chegamos, já estava com a blusa rasgada. E sabe, quando a SAMU atende um local, ela rasga as vestes para o socorro. Né? Ali a gente não tinha no local a informação com o brigadiano, o policial militar, se a SAMU tinha rasgado ou não as vestes, porque houve o atendimento. Mas ele não sabia, já não era o mesmo que estava ali. Já, né? E vocês notem aqui no chão que tem umas marcas ali de sangue. Ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? Esse cachorrinho a gente não conseguiu tirar ele do local. Aqui tinha ela estava deitada sobre o espaldar desse sofá e ele é muito alto. Não é uma posição confortável para alguém ficar ali deitado. E esse cobertor, acho que originalmente estava preso aqui no pé e ali, ele devia estar cobrindo a vítima. Né? Então, já há um indício de que ela foi colocada ali depois de morta. A blusa na frente, ela recebeu, foram 6 tiros, com 4 saídas de projetil. E aqui, não sei se vocês enxergam, se estiver mais escuro a sala, mas tem aqui um movimento elíptico, aqui como se fosse um 8 no chão. Foi limpo ali o sangue.
né? Ainda ficou as marcas ali. Então, ela foi provavelmente morta ali naquele chão, foi limpo, tentaram limpar aquele sangue e colocaram em cima do sofá. No sofá, depois, não tinha sangue, porque quando a pessoa morre, para de circular, não sai mais sangue, né? Só que se tu vira o corpo, aí vai ser um pouquinho, mas não para de circular. Então, a deposição foi aqui no chão. Havia, no banheiro, essa telha estava deslocada. Então, parecia que alguém tinha entrado naquele local pelo banheiro e, né, matado aquela mulher. Mas a filha, dos filhos do casal, a menina, ela estava na delegacia e a gente, contatando com os policiais que estavam lá, de que o pai saía, bebia todas e voltava para casa, a mãe trancava a porta e ele costumava subir pelo telhado e entrar pelo banheiro, né? E aqui os tiros, né, nas vestes, né? Aqui são 2, mas às vezes é um projetil só, porque a blusa fica dobrada, né, conforme aí transfixia, mas no total são 6 tiros. Também no casaco no chão, então ela estava vestindo esse casaco quando ela começou a levar os disparos, com produção de tiro. Aqui é entrada, saída de projetil. Aqui a saída e ali a entrada que ficou alojado dentro da coxa. Aquele sutiã era branco, viu? Nas costas ela tem também. Esse tiro aqui saiu no lado direito, lá no seio. E aqui são 3 tiros na frente e 3 nas costas ali. Tem mais um tiro ali na nádega direita. E o que eu notei na casa? Não tinha lençóis, nenhum nas camas, eles se enrolavam que nem bichinho, né, no cobertor. E é muito frio no Rio Grande do Sul. Nesse dia está fazendo 8 graus, era na madrugada. Então, a gente via ali que a violência patrimonial era solto ali. Em cima da mesa da cozinha, que aqui não tinha as fotos, tinha várias roupas de criança, calcinhas de brim, úmidas, que estavam um tempo meio chuvoso, que ela tirou da rua, que estava secando. Então, a gente via... E a porta, gente, era deslocada. Tinha uma grade que fechava, vazada, mas a porta mesmo, alguém já tinha derrubado aquela porta, talvez até o marido em alguma briga. Não havia preocupação não havia preocupação de organizar, de cuidar daquela família. A gente via que, mesmo com tanta dificuldade, aquela mulher organizava aquela casa, com o pouco que tinha, porque tinha a preocupação das roupas com aquela criança. Os poucos móveis que tem ali, e mesmo com ao chão de terra, que fazia muita poeira, e aquela casa sem porta, praticamente, porque era deslocada, lá dentro era limpo aquele chão era branco. Então, esse é o olhar que eu falo para vocês, do olhar com perspectiva de gênero. E custa o perito colocar isso no laudo para demonstrar, porque depois ela vai ser a pessoa ruim dessa família. Não pensem que não vai ser. Mas no laudo, o que a gente puder ajudar com a experiência e olhar ali a violência patrimonial, a violência psicológica e esse overkill, que é um crime de ódio, né? E o marido estava na delegacia e eu só consegui achar um projetil de calibre 38. E eu saí de lá me sentindo assim, puxa, não consegui achar, tem 4 saídas, eu tenho que achar 4 projetis. Esse é o trabalho da perícia, porque isso é prova, isso vai para um confronto, se achar a arma, fechou, né? Eu só achei um. Aí lá na delegacia, com
as informações, o fluxo de informações, que é importantíssimo com o delegado, ele confessou que ele colocou fora 3 projetis e colocou fora a arma, que ele não dizia aonde ele tinha jogado fora, né? Mas isso já dá um alento, assim, olha, não consegui achar porque não estava lá, mas porque a vontade é de achar, né? E aqui, ó, o 38, ele, certo, não viu esse que estava perto de uma parede, né? Então, assim, para terminar, sugestões: registrar o histórico de atendimento da vítima na emissão do laudo de necrópsia. Nos hospitais, então, entregar as vestes para a autoridade policial e não para familiares, né? E aqui, mudança de paradigma. Esse trabalho com a ONU, eu acho que eu fui escolhida pelo trabalho da Sala Lilás no Rio Grande do Sul, que é um trabalho de acolhimento às mulheres vítimas de violência que antes ficavam junto na mesma sala, esperando o atendimento da perícia junto com o agressor. Aí o policial ficava perto, virava as costas, até eu vou tirar o óculos, e o marido fazia assim para a mulher. Então, ela é ameaçada na sala de espera para fazer o exame de corpo de delito. Sim. Então, ela diz que a mordida aquela é do cachorro, né? Jura de pé junto, que bateu a cabeça na quina, né, da... Então, a gente imaginou uma sala de atendimento com brinquedos, porque ela vai com a criança, leva os filhos junto, para ter um atendimento e ter assistentes sociais e psicólogos lá para fazer a busca ativa quando chega aquela mulher, para conversar com aquela mulher depois do atendimento lá com o médico, para explicar para ela que é preciso tomar um coquetel HIV, fazer um exame de DST para doenças sexualmente transmissíveis, que ela vai ser encaminhada, às vezes vai gente com ideação suicida, que já é encaminhada para uma internação, e não adianta ser um auxiliar de perícia, ou ser a delegada lá, ou a perita, falar com a mulher, porque nós não temos uma escuta especializada, a gente acaba ficando doente. Então, tem que ter alguém da área da assistência social, da psicologia, principalmente, trabalhando junto nos postos médicos legais também. Porque, se vocês forem, tomara que nunca, num posto médico legal, fazer um exame de corpo de delito, vocês vão uma vez só. E pode ser homem também, vão uma vez só. Porque na segunda vocês não vão. Porque é muito humilhante. Muito humilhante. Não há acolhimento, não olham nem para os teus olhos. É mais um na estatística. O médico nem fala contigo, grosseiro. Tem que ter capacitação, gente. Busca ativa, acolhimento. Por isso que as estatísticas ficam embaixo do tapete. A gente junta a sujeira toda para baixo do tapete. Porque se depender para voltar lá, não vai, porque tem que ter muita coragem e um desespero profundo. Aqui é uma sala Lilás no interior, o atendimento psicossocial, e lá dentro também é feito o retrato falado, que a mulher não precisa mais ir numa delegacia. A menina foi estuprada lá na Zona Sul, em Porto Alegre, e vai na delegacia. E aí todo mundo fica sabendo quem é aquela menina. Não, vai num ambiente reservado, onde só entram mulheres. Ninguém precisa saber que ela foi estuprada. Ela pode ter sofrido um acidente de trânsito, pode ter ido lá no DML para isso. Então, e o kit de coleta para crimes sexuais, a diferença é uma veste íntima descartável, porque se a mulher vai lá com a calça onde há o sêmen, o médico legista pede para recolher, para encaminhar lá para a genética forense, e ela volta para casa sem a veste íntima. Esse é o tipo de atendimento, de acolhimento que as secretarias de segurança proporcionam para as vítimas. Então, aqui, pelo menos, ela vai saber que alguém se preocupou com ela e ela vai para casa com um pouquinho mais de dignidade, né? Então, é isso. E a perícia psíquica também é importante. E retirar determinados quesitos, né, sobre virgindade, que é um absurdo ainda ter. Tu vai fazer um exame de conjunção carnal e sai lá com certificado de virgem ou não virgem. No interior do Rio Grande do Sul, cidades mais religiosas, eu descobri, quando era corregedora, que as mães levavam as meninas e inventavam uma ocorrência de abuso
para saber se a menina ainda era virgem ou não. Então, isso afronta a dignidade do ser humano. Imagina o trauma psicológico para essa menina. Se fosse o menino, eu acho que ele iria apanhar por ainda ser virgem, se pudesse fazer um exame. Então, essa a diferença de tratamento entre homens e mulheres. Então, tirar esse tipo de quesito, lá no Rio Grande do Sul, já foi mudado e não tem mais se é virgem ou não. Porque uma mulher, para ser estuprada, ela não precisa ser virgem. Né? Uma trabalhadora do sexo pode ser estuprada, né? Não que possa, mas vocês entenderam, assim, não interessa, né? Então, isso a gente tem que trabalhar para a nossa dignidade. E a frase é a mesma, né, do Bertolt Brecht. Então, é isso, gente. Espero não tenha chocado muito.